Chernobyl. Um nome que ecoa pelo mundo como sinônimo de desastre, silêncio e mistério. Uma palavra capaz de despertar medo, curiosidade e lembranças de um dos maiores acidentes nucleares da história da humanidade. Mas para entender o que realmente aconteceu naquela madrugada de 26 de abril de 1986, precisamos voltar no tempo, mergulhar no contexto político da União Soviética, entender o orgulho que cercava o projeto nuclear soviético e, principalmente, compreender como uma sucessão de erros humanos, falhas técnicas e decisões políticas equivocadas culminaram na explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl. Diferente do que muitos acreditam, o desastre não começou apenas com um simples teste mal executado. Ele foi fruto de um sistema inteiro que incentivava o silêncio, a pressa e a obediência cega às ordens de superiores. A usina, localizada na cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, era vista como um símbolo do poder soviético. Moderna, imponente e capaz de fornecer energia elétrica para milhões de pessoas. Mas ninguém poderia imaginar que dentro daquelas paredes de concreto estava sendo preparado um dos maiores erros da engenharia moderna. Naquela noite fatídica, engenheiros e operadores conduziam um teste de segurança. Queriam verificar se, em caso de queda de energia, o reator poderia continuar sendo resfriado até que os geradores de emergência entrassem em funcionamento. O objetivo era nobre, mas o modo como o experimento foi conduzido revelou-se um desastre em potencial. Por ordens superiores, o teste foi adiado diversas vezes, quebrando protocolos e levando o reator a condições instáveis. Os operadores, pressionados, seguiram adiante, mesmo sabendo que estavam lidando com um gigante instável. Poucos segundos antes da 1h24 da madrugada, uma sequência de falhas técnicas e decisões apressadas levaram a um aumento descontrolado da potência do reator. Em instantes, ocorreu a explosão que destruiu a tampa de 1.200 toneladas do reator 4, lançando para a atmosfera nuvens de material radioativo dezenas de vezes mais potentes do que a bomba de Hiroshima. O céu se iluminou em uma noite fantasmagórica. E os moradores de Pripyat, fascinados pela estranha luz azul que pairava sobre a usina, ainda não sabiam que estavam sendo expostos a doses letais de radiação. Esse foi apenas o início de uma tragédia que mudaria o mundo para sempre. Nas horas que se seguiram à explosão do reator 4, um dos maiores erros da história contemporânea foi cometido: a negação. Autoridades locais e líderes da usina recusaram-se a admitir a gravidade do acidente. Enquanto os bombeiros de Pripyat eram chamados às pressas para conter as chamas, sem qualquer proteção contra a radiação, milhares de cidadãos ainda dormiam em suas casas sem imaginar que estavam respirando partículas invisíveis capazes de destruir seus organismos por dentro. Os bombeiros, heróis anônimos, foram os primeiros a enfrentar o inimigo invisível. Ao chegarem, viram grafite espalhado pelo chão, pedaços do núcleo do reator em brasa, mas não sabiam que aquele material liberava níveis absurdos de radiação. Muitos manusearam os destroços com as próprias mãos, outros subiram ao telhado da usina para apagar o fogo. Dentro de poucas horas, começaram a sentir os efeitos: náuseas, tontura, queimaduras, fraqueza extrema. O que ninguém sabia ainda é que a quantidade de radiação a que estavam expostos equivalia a centenas de raios-x de uma só vez. Enquanto isso, em Moscou, o governo soviético demorava a agir, temendo o impacto político e internacional do acidente. Os habitantes de Pripyat, ao invés de serem imediatamente evacuados, foram mantidos em silêncio. Crianças foram à escola, famílias passearam pelas ruas, e muitos foram até a ponte de ferro que cruzava o rio para observar as estranhas luzes que iluminavam a noite, luzes mortais que emitiam radiação gama. Esse lugar, mais tarde, ficaria conhecido como a Ponte da Morte, porque todos que ali estiveram naquela madrugada morreriam anos depois de câncer e doenças relacionadas à radiação.
A negação inicial transformou uma tragédia controlável em um desastre global. Foi apenas no final do dia seguinte, mais de 36 horas após a explosão, que o governo soviético decidiu evacuar Pripyat. Ônibus foram enviados e os moradores receberam a ordem de sair de suas casas, levando apenas documentos e poucos pertences, sob a promessa de que voltariam em alguns dias. Mas eles nunca mais voltaram. A cidade, que antes era símbolo de progresso e juventude soviética, foi transformada em uma cidade fantasma congelada no tempo. Hoje, ainda é possível ver brinquedos espalhados em escolas, pratos deixados em mesas, roupas abandonadas em guarda-roupas, um retrato de uma vida interrompida em questão de minutos. Quando finalmente a evacuação começou, a cena foi marcada por um silêncio estranho e uma sensação de irrealidade. Ônibus amarelos lotaram as ruas de Pripyat, enquanto soldados e policiais tentavam organizar rapidamente a retirada. Anúncios em alto-falantes instruíam as pessoas a manterem a calma, a pegarem apenas documentos, roupas leves e alguns mantimentos para 3 dias fora de casa. A população acreditava que retornaria em breve, mas a verdade é que ninguém jamais voltaria a viver ali. O relógio parou em Pripyat no dia 27 de abril de 1986. Enquanto famílias eram levadas para cidades vizinhas, a radiação já se espalhava pela Ucrânia, Belarus e Rússia, atravessando fronteiras invisíveis. Em poucos dias, sensores de usinas nucleares na Suécia detectaram níveis anormais de radiação no ar, forçando a União Soviética a admitir publicamente o acidente. A pressão internacional cresceu e, pela primeira vez, o mundo inteiro percebeu a dimensão do que estava acontecendo. Cientistas classificaram Chernobyl como um desastre nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares, o grau mais alto possível, comparável apenas ao acidente de Fukushima em 2011. A explosão liberou para a atmosfera aproximadamente 400 vezes mais radiação do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. O impacto foi devastador, não apenas para os habitantes próximos, mas para toda a Europa. Nuvens radioativas se espalharam pelo continente, carregadas pelo vento, contaminando terras agrícolas, rios, lagos e florestas. Crianças na Polônia foram obrigadas a tomar comprimidos de iodo para reduzir os riscos de câncer de tireoide. Agricultores na Alemanha, Áustria e Reino Unido tiveram que descartar colheitas inteiras contaminadas. O desastre não respeitou fronteiras, transformando Chernobyl em uma tragédia global. Ao mesmo tempo, milhares de soldados, mineiros e trabalhadores civis foram convocados às pressas para lidar com as consequências. Conhecidos como liquidadores, esses homens e mulheres arriscaram suas vidas para apagar incêndios, retirar escombros radioativos, construir barreiras de contenção e tentar controlar o impossível. Muitos usavam apenas roupas comuns, sem proteção adequada. Alguns trabalhavam por segundos no telhado da usina, sendo substituídos rapidamente para limitar a dose de radiação recebida. Ainda assim, a exposição foi fatal para muitos deles. Estima-se que mais de 600 mil pessoas participaram das operações de contenção nos meses e anos seguintes, e milhares morreram em decorrência da radiação. Esses nomes raramente foram lembrados pela história, mas sem eles, o desastre poderia ter sido ainda maior. Com o passar das semanas após a explosão, a situação em Chernobyl só parecia piorar. A estrutura danificada do reator número 4 continuava a liberar partículas radioativas para a atmosfera e havia o risco real de uma nova explosão ainda mais devastadora. Os engenheiros soviéticos descobriram que toneladas de grafite em combustão e restos de combustível nuclear permaneciam em chamas dentro do reator destruído, gerando temperaturas altíssimas. Se esse material derretesse e alcançasse o reservatório de água subterrâneo, poderia ocorrer uma reação em cadeia que lançaria radiação em níveis capazes de tornar grande parte da Europa inabitável.
Para evitar esse cenário apocalíptico, um grupo de voluntários formado por bombeiros, mineiros e engenheiros aceitou uma missão praticamente suicida: abrir válvulas manuais em túneis subterrâneos para drenar a água acumulada. Muitos desses homens nunca mais voltaram para suas famílias. Eles sabiam que estavam condenados, mas escolheram sacrificar suas vidas para salvar milhões de pessoas. Esse ato heróico ficou conhecido como uma das maiores demonstrações de coragem da história moderna. Paralelamente, milhares de mineiros foram convocados para cavar um túnel sob o reator, a fim de construir uma base de concreto que impedisse o derretimento do combustível nuclear em direção às águas subterrâneas. Trabalhavam em condições desumanas, muitas vezes sem roupas de proteção, apenas com pás, picaretas e o próprio corpo como barreira contra a radiação. O calor era insuportável, a terra contaminada e o tempo jogava contra eles. Mas conseguiram concluir a missão, impedindo que o pior acontecesse. O mundo deve a esses homens um agradecimento eterno, pois sem sua ação, Chernobyl poderia ter se tornado uma catástrofe ainda maior, talvez comparável a um inverno nuclear. Enquanto isso, o governo soviético, sob pressão internacional, iniciou a construção de uma gigantesca estrutura chamada de sarcófago, feita de concreto e aço, para cobrir o reator destruído e conter a radiação. A obra foi realizada às pressas e concluída ainda em 1986, mas apresentava falhas estruturais desde o início. Com o passar dos anos, rachaduras começaram a aparecer, levantando temores de novos vazamentos. Se você quer que a gente continue revelando detalhes ocultos sobre Chernobyl e outros eventos históricos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.